Irmão, se você tem a tua Bíblia em mãos, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 29. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem alguém que está nos visitando? Não? Amém. Deuteronômio capítulo 1, versículo 29. Amém? Diz assim: Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, e Ele pelejará por vós. Amém? Vou ler novamente. Então eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais. O Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós. Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Amém? Senhor amado e eterno Deus, nesse momento, ó Pai, nós pedimos a Tua intervenção, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. O Senhor sabe, conhece a nossa vida, sabe que nós não temos nenhuma condição em nós mesmos para ministrar a Tua palavra, e há necessidade plena do Teu Espírito Santo derramar a Tua graça sobre nós neste momento, para glorificar o Teu santo nome. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, na nossa vida, muitas das vezes nós enfrentamos situações difíceis, enfrentamos dificuldades, enfrentamos momentos, alguns momentos passageiros, em determinados tempos, outros momentos, que duram mais tempo, o qual nos coloca medo. Nos coloca medo pela adversidade que nós estamos passando, pelas dificuldades que estamos enfrentando. Quantas vezes nós vamos caminhando, e tudo vai indo mais ou menos tudo bem, e de repente nós nos deparamos com uma situação, deparamos com algo que vem tentar nos barrar para que nós não venhamos a continuar a nossa caminhada. A nossa vida é cheia de surpresa. Um momento nós estamos vivendo bem, outro momento nós estamos com problemas, um momento está tudo maravilhoso, estamos alegres, outro momento nós estamos tristes. Então a nossa vida é desse jeito, é dessa forma. Mas eu quero que você guarde no teu coração o que nós acabamos de ler. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o momento que nós estejamos passando, a palavra de Deus diz para nós não nos espantarmos, para nós não termos medo, que Ele mesmo aqui diz no versículo 30, o Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós. Então o mesmo Deus que vai adiante de nós quando está tudo bem, é o mesmo Deus que também vai adiante de nós quando as coisas estão ruins, quando estamos enfrentando dificuldades e problemas. E nós temos que ter uma certeza no coração, que Deus, Ele sempre tem algo preparado para cada um de nós. Deus sempre Ele faz algo maravilhoso para nos entregar. Ele é mestre em fazer isso. E Ele sempre vai nos dar algo, talvez o qual nós nem pensamos e nem estamos imaginando em ter. Deus está preparando para nós. Está preparando, mas para nós alcançarmos tal coisa e tais promessas de Deus na nossa vida, às vezes nós achamos que é muito fácil, e não é tão fácil. Deus Ele promete, Deus Ele entrega, Deus Ele nos dá aquilo que Ele nos prometeu, mas para nós recebermos, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, nós vamos passar por momentos de dificuldades, por momentos de adversidades, por momentos que vão levantar medo, que vai nos dar temor.
mas nós temos que ter uma certeza que nesses momentos Deus vai adiante de nós. Deus está diante de nós. A palavra de Deus fala em Números capítulo 13, a palavra de Deus vai falar sobre uma grande promessa que o Senhor fez para o seu povo. Deus, ele promete uma terra chamada Canaã. Deus faz uma promessa ao seu povo de entregar essa terra a eles. Uma grande promessa do Senhor então é feita. Mas Deus, ele incumbe a Moisés, para Moisés escolher 12 pessoas, 12 homens, 12 espias, né? Isso está em Números capítulo 13, 12 espias, porque qual é a finalidade desses homens ser levantados por Moisés, né? Ser levantados por Deus através de Moisés? Deus, ele quer mostrar para o seu povo. Deus, ele prepara uma grande bênção, um grande milagre para entregar para o seu povo, mas primeiro ele quer mostrar ao seu povo, ele quer que o seu povo, dentre esses 12 homens, são 12 homens, né, cada um de uma tribo, das 12 tribos, então foi cada um de uma tribo, né, que foi escolhido para ter essa missão, e dentre esses 12 está também Josué e Calebe. E a palavra de Deus diz que Deus então ordena Moisés, e Moisés então passa para esses homens uma missão. E qual que é essa missão? A missão desses 12 espias era eles ir até a terra que Deus tinha prometido, era eles irem até o local onde Deus havia, né, prometido, preparado para eles observarem, para eles poderem analisar aquela terra, analisar a terra prometida, analisar aquele local. Então Deus queria que eles observassem. E não é diferente conosco. Não é diferente. Eu quero que você compreenda algo no teu coração, que todas as vezes que Deus preparar algo para mim e para você, nós também temos que ter uma missão como esses 12 espias tiveram. Nós temos que analisar as coisas, observar as coisas. Não é porque Deus se preparou e Deus... Não, nós temos que analisar e observar tudo aquilo que Deus também está fazendo na nossa vida. Então Moisés manda esses 12 e fala: olha, vocês têm uma missão, vocês vão lá, na terra prometida, que Deus preparou para vocês, vocês vão lá, vocês vão analisar essa terra, vocês vão observar essa terra. No capítulo 13, aqui no versículo 2, diz assim, ó: então Deus diz para Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés. Então Moisés enviou. E quando essas pessoas chegaram lá, né, elas passaram 40 dias. Durante 40 dias, era a missão deles, durante 40 dias eles estarem ali observando, analisando, explorando, durante 40 dias, a terra de Canaã, a terra prometida. Porque era para eles observarem tudo. Deus queria que eles observassem tudo. Ora, vocês vão observar todas as benfeitorias, todas as bênçãos, tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que vocês encontrar, que vocês acharem que que é coisas maravilhosas que estão preparadas para vocês. Então tudo aquilo que é bênção, vocês vão observar, mas também Deus ordenou que eles também observassem as dificuldades, observassem como era. Não era somente para eles observarem aquilo que estava de bom para eles, mas era para eles analisarem também aquilo que seria dificuldade. Então eles vão, esses 12 espias, eles vão, e eles começam a olhar, e eles começam a observar que a terra verdadeiramente é uma terra boa, é uma terra que para cultivar maravilhosamente, é uma terra que mana leite e mel, é algo esplêndido, é algo maravilhoso que Deus estava dando para eles. Era coisa maravilhosa.
Mas chegou um determinado momento que eles começaram também a observar as dificuldades. Eles começaram a observar não somente o que era bom, mas eles começaram a observar que as cidades eram cidades fortalezas. Eles começaram a observar que havia ali também um exército grandioso, que havia os homens que estavam ali, eram homens de guerras, e que tinha também os gigantes, os filhos de Anaquim. Então, eles começaram a olhar tudo, o que era bom, mas aquilo também que era dificuldade. E começaram a colocar obstáculo. Começaram a colocar obstáculo naquilo que Deus tinha preparado para eles. E engraçado, irmão, que a missão deles não era, a missão dos espias não era começar a murmurar e nem colocar obstáculo. A missão dos espias era analisar, observar, explorar durante 40 dias e fazer um relatório e trazer esse relatório para Moisés e para Moisés apresentar para a congregação, para o povo que seguia. Só que em vez de eles fazerem então somente esse relatório, eles já começaram a ver além disso. Começaram a olhar e murmurar e reclamar da situação. Irmão, deixa eu te falar algo, guarde isso no teu coração. Quando Deus te prometer algo, quando Deus te apresentar alguma coisa na tua vida, e você vá, e que você for, você vai em direção daquilo que Deus, te apresentou, você vai em direção daquilo que você sabe que é Deus que preparou, você sabe que Deus que está fazendo algo na tua vida, Deus que está preparando algo para você alcançar, Quando você for ao encontro disso, irmão, não vá com intenção de achar as dificuldades, não vá com intenção de procurar adversidades, problemas, porque problemas e adversidades você vai ter em todos os lugares, tanto aquilo que não é de Deus, como aquilo que também é de Deus na tua vida. Mas se nós formos olharmos para a dificuldade, para os problemas, nós não vamos alcançar a promessa que Deus tem para mim e para você. Aqueles espias começaram a olhar as dificuldades. E quando eles chegou um certo momento que eles viram os gigantes, homens de grande estatura, e eles olharam e falaram assim: isso não vai ter jeito, isso não vai ser para nós. Como é que nós vamos ter condições? Quando que nós vamos ter condições de enfrentar esses gigantes? E quando que nós vamos ter condições de derrotá-los? Nunca! Eles temeram. Eles ficaram com medo. Mas lá em Deuteronômio nós lemos que o Senhor vai adiante de nós. Que o Senhor diz: não temais. Quando o Senhor nos dá algo e nós vamos enfrentar, e a adversidade, a dificuldade, o Senhor, Ele é conosco, Deus é conosco, Deus não nos abandona. Quando Ele nos apresenta algo, é porque Ele está no meio para nos abençoar. Nós não podemos temer. Aqueles espias começaram a temer. Como é que nós vamos entrar nessa cidade fortaleza? Como é que nós vamos passar pelas montanhas? Como é que nós vamos chegar ali? Como é que nós vamos vencer esse povo que está ali? E quando nós chegarmos diante dos filhos de Anaquim, aqueles que são gigantes, como é que nós vamos vencer? Eles começaram a temer, ficaram com medo dos gigantes, porque eram homens de grande estatura. Mas, irmão, quando Deus está conosco, nada pode nos abalar. Medo de gigante. Se fosse para ter medo de gigante, você conhece a história de Davi. Davi, quando ele foi ao encontro dos irmãos dele, e quando ele chega a um determinado lugar ali no local, Davi vê um gigante ali, um gigante que está fazendo, graça com todo mundo. Um gigante que está, rindo, zombando do povo de Deus. Um gigante que está fazendo o que quer, e ninguém se levanta contra o gigante, porque tinham medo também desse gigante. Então esse Golias, ele fazia o que ele queria. Ele fazia o que ele queria, e ninguém enfrentava.
Mas um dia, Davi vai lá ao encontro dos irmãos, e quando Davi chega lá, Davi nem foi por esse motivo. Davi foi lá, mas Davi teve conhecimento desse gigante, que esse gigante estava afrontando o povo de Deus. E quando ele teve conhecimento que esse gigante estava afrontando o povo de Deus, ele se revoltou. Davi se revoltou contra aquele gigante. Eu estou dizendo gigante, uma pessoa, mas eu não sei qual é o gigante que às vezes se levanta contra a tua vida, eu não sei qual é o gigante que você enfrenta, eu não sei qual é o gigante que está colocando medo em você, eu não sei qual é o gigante que está afrontando você. Mas eu sei uma coisa, que da mesma forma que Davi agiu, nós também devemos agir. Davi, quando ele olhou para aquele gigante afrontando, Davi chegou e falou: mas peraí, quem que é esse incircunciso? O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: quem é esse descrente? Quem é esse ímpio? Quem é esse camarada aí para afrontar o povo de Deus? Meu irmão, quem é o gigante para nos afrontar? Quem é o gigante? Qual é a situação, seja ela qual for? Irmão, nenhuma situação pode nos afrontar, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade. Eu não sei quem é o gigante e qual é o tipo de gigante que está na tua vida, mas uma coisa eu sei: ele não pode te afrontar. Porque nós lemos que Deus vai adiante de nós. Nós lemos que Deus nos disse: não temais. Deus nos diz: essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Quando nós servirmos ao Deus verdadeiro, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós não temos que temer o gigante, porque maior que o gigante é o Deus que nós servimos, maior que o gigante é o Deus que está na nossa vida. Aleluia! Davi olhou aquele gigante e ele imaginou: ele é gigante, ele põe medo nos outros. Mas em mim ele não vai pôr medo. Em mim ele não vai colocar medo, não. Porque maior é o que está dentro de mim. Maior é o que está comigo. Ele pode pôr medo naquelas pessoas que não acreditam, naquelas pessoas que, que não confiam no Senhor. Mas Davi era um rapaz de confiança. Davi era um camarada de confiança. E a nossa confiança, quando nós colocamos a confiança no Senhor, nós não tememos absolutamente nada. Nada. Enquanto a nossa confiança estiver no homem, enquanto a nossa confiança estiver em algo material, enquanto a nossa confiança estiver em algum bem, na nossa riqueza, ou em qualquer outra coisa, enquanto a nossa confiança estiver na pessoa errada, nós vamos temer toda a situação. Mas quando nós colocarmos a nossa confiança na pessoa certa, aleluia, quando nós colocarmos a confiança da pessoa que nós realmente acreditamos e sabemos que vai adiante de nós e tem poder para nos ajudar, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós sabemos que nós podemos todas as coisas, porque eu e você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus me fortalece, Deus te fortalece, Deus fortaleceu Davi. Davi olhou para a situação, para o gigante, e talvez ele até possa ter tido ali um pouquinho de medo, um pouquinho. Mas Deus o fortaleceu. Deus colocou coragem nele. Deus colocou coragem em Davi. Irmão, o próprio Senhor disse para Josué: ora, seja forte e corajoso. Nós como cristãos, nós não podemos ser fracos, nós não podemos ser medrosos. Eu e você, como cristãos, nós temos que ser fortes e corajosos, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos. Nós temos que ser forte e corajoso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o tamanho da minha situação. Ah, olha o tamanho do gigante para Davi. Davi olha para o gigante. E o que Davi faz? Corre? Não. Aí eles vão correndo lá colocar. Saul vai correndo lá colocar a armadura. O rei vai colocar a armadura dele em Davi. Davi pequenininho, aquela armadura pesada.
E quando começa a colocar aquela armadura em Davi, Davi começa a ficar meio duro, sem condição de andar, porque Davi era muito pequenininho para aquela armadura toda. Aí Davi, creio eu, Davi fala para ele, pode tirar tudo isso aqui. Pode tirar toda essa armadura aqui. Porque essa armadura aqui é a armadura do homem. Mas eu enfrento a situação, não é com a armadura do homem, eu enfrento a situação, é com a armadura de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós temos que enfrentar a situação que levanta contra nós, não é com a ajuda do homem, não é com o que o homem pode oferecer, não é confiando naquilo que o homem coloca na tua mão, mas nós temos que enfrentar a situação, é com aquilo que Deus coloca na nossa mão, que Deus coloca na nossa vida, é nesse que nós temos que confiar. Ora, o salmista diz o seguinte, eu olho para os montes, e de onde me virá o socorro? Será que o socorro vem do homem? O socorro vem de uma armadura, de um objeto na minha mão? Será que o socorro vem do médico, vem do juiz, do promotor, do advogado? Será que o meu socorro vem do dinheiro? Não, o salmista não disse isso. O salmista disse, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito seja Deus. O teu socorro está no Senhor, o teu socorro está em Deus. Por isso que nós temos que permanecermos firmes e fortes, porque nós somos como o monte de Sião, nós não podemos nos abalar, mas temos que permanecer para todo sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, Davi vai e enfrenta aquele gigante, Vamos só resumir para eu voltar aqui. E de repente o gigante vem, e o que Davi faz? O gigante vem com lança, o gigante vem com escudo, havia um escudeiro que vinha à frente do gigante, havia toda, capacete, havia toda aquela armadura, e Davi não tinha nada, a não ser Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele não tinha nada diante dos homens. Os homens achavam que ele não tinha nada para enfrentar aquele gigante, mas o que eles não sabiam é que ele tinha Deus para enfrentar aquela situação. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que você não está sozinho, você tem Deus para enfrentar a situação que você está vivendo. Aleluia! Você tem Deus. Davi falou para ele só, você vem com tudo isso aí? Eu vou te dizer uma coisa, eu vou contra você, eu vou te enfrentar, e eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! O gigante já tremeu, ele tremeu. E quando você olhar para a tua situação, para a tua adversidade, para a tua dificuldade, e quando você falar para ela, olha aqui, você está tentando colocar medo em mim, mas eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai ver também como é que vai mudar a tua situação, como é que a tua dificuldade vai mudar, porque você vai enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi derrubou aquele, vamos só resumir aqui, Davi derrubou, acabou com aquele gigante e saiu vitorioso. Olha que maravilha! Não tinha nada, não tinha armadura do homem, não tinha nada, pequenininho, ninguém dava nada para ele. Olha que tamaninho de homem, muito fraquinho, Olha a aparência dele, mas quem foi que disse que Deus olha a aparência? Oh, aleluia! Quem foi que disse que Deus te mede pela tua aparência? Quem foi que disse que Deus olha para o púlpito e mede o pastor pela aparência dele? Ei, ricalabacheias! Quem foi que disse que Deus olha para o servo dele e mede pela aparência? O homem pode medir o servo de Deus pela aparência que ele tem, mas Deus mede o servo dele pelo coração que ele tem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! É o coração, não é a aparência. Aleluia! Bendito seja Deus. Por isso que Davi foi vitorioso, que Deus sondou o coração dele.
Por isso que você é mais do que vencedor, porque Deus não sonda a tua aparência, Deus sonda o teu coração. Aleluias. Então, aqueles espias voltaram para Moisés com relatório, com um relato. E quando eles voltaram, chegaram até Moisés e disseram assim: olha, ô Moisés, o negócio é o seguinte, lá o negócio é bom até, sabe? Tem lá uma terra boa, tem algo grandioso, sabe? Os frutos é muito bom. Nós até trouxemos um cacho de uva para você ver, que eles levaram para Moisés. Trouxeram um cacho de uva. E esse cacho de uva, a palavra de Deus fala que era tão grande, que um só não conseguia carregá-lo. Então eles precisaram de uma travessa, de madeira, e colocaram ali aquele cacho de uva, e dois, um à frente e um atrás, foram levando aquele cacho de uva de tamanho, de tão grande que ele era. Ora, e isso não era o que Deus tinha prometido, não. Isso era somente algo que eles tinham visto. Deus tinha prometido a terra toda, a terra de Canaã, a terra prometida, era toda a terra. Aquilo ali era só um exemplo do que eles iam ter. Irmão, deixa eu te falar algo que está no meu coração. Eu não sei o que você já alcançou de Deus. Eu não sei o que você já conseguiu alcançar, conquistar de Deus. Eu não sei. Eu não sei. Mas deixa eu te dizer, guarda no teu coração, aquilo que de mais precioso você já alcançou de Deus, aquilo que de maior valor você já alcançou de Deus, isso aí é só um exemplo do que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Aquele cacho de uva, olha Moisés, o cacho de uva que nós encontramos lá em Canaã. Olha, não se alegrem com isso não. Graças a Deus que vocês estão vendo que maravilha que tem lá. Mas não se alegra com isso não. O que Deus tem para fazer é muito maior. Não se alegra com pouco não, irmão. Deixa eu lhe dizer, o que Deus tem para fazer na tua vida vai muito além daquilo que você imagina. Eu não sei o que você já recebeu e o que você já conquistou, mas o melhor ainda está por vir na tua vida. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. O melhor ainda vai chegar. O melhor Deus está preparando. Olha aqui, vocês estão contentes com esse cacho de uva aí? O melhor não é isso que vocês estão trazendo, não. O melhor está lá, vocês ainda vão buscar. E aí eles trazem aquele cacho de uva, eles vêem tudo, mas mesmo assim, toda a congregação, todo o povo que estava ali viu, mas, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Dos 12 espias, 10 espias. Dos 12 homens que foram explorar a terra de Canaã, 10 deles vieram fazendo um relatório, totalmente ao contrário. 10, ora, a cidade lá é fortaleza, não tem como invadir não. Olha, as pessoas lá são fortes, não tem como nós combater não. Não tem como nós combatermos não. E além disso, deixa eu falar, lá tem gigante. Não tem como, jamais nós vamos alcançar essa promessa. O gigante está lá. Então eles fizeram esse relatório. E esse relatório começou a colocar medo na congregação, no povo. Começou a colocar medo. Por quê? Porque o povo estava esperando uma resposta favorável, estava esperando uma resposta. Olha, nós vamos buscar algo que Deus está preparando. Então, qual é a resposta que eles estavam aguardando? Olha, maravilha, está tudo preparado, nós podemos ir lá. Mas não, esses 10 trouxeram respostas de dificuldade, porque eles não olharam, eles olharam menos para a promessa e muito mais para a dificuldade. E deixa eu te dizer, você sabe que toda a congregação foi envolvida por eles? Foram influenciados. Escute o que eu vou lhe dizer.
Meu amado, nunca seja influenciado por ninguém na tua vida. Nunca. Nunca seja influenciado por ninguém, a não ser se for para ser influenciado pela palavra de Deus. Porque aquelas pessoas foram influenciadas pelo relato que eles fizeram. Aquelas pessoas, elas foram influenciadas por aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam relatando. E quantos de nós e quantas pessoas que são influenciadas, às vezes nem sabem como é que é a realidade daquilo que está sendo dito, mas são influenciadas e acabam aceitando aquelas palavras. Ah, é assim? Então tá. Olha, ele chegou esses 10, falou, olha lá, tem muito gigante, não tem como entrar. Então todo o povo que estava ali falou assim, não tem como entrar não, tem muito gigante. O povo lá é forte, não tem como enfrentá-los. Aí todo o povo lá é forte, não tem como enfrentá-los. Ora, os 10 falaram, olha, vai ser impossível entrar na terra prometida e permanecer lá e conquistá-la. Aí todo o povo que estava ali com Moisés, ouviram aquilo, foram influenciados, e o que eles disseram? Realmente, eles nem foram lá, quem foram os 12 espias. E eles falaram, realmente, é impossível nós conquistarmos a terra prometida. Não seja influenciado por ninguém. Não seja. Permaneça na palavra de Deus. 2 vieram fazer o relato. Eu vou enfatizar para você entender. 10 tinha feito um relato ao contrário. Moisés, então, e todo o povo falou, poxa vida. Aí vem 2. E Moisés talvez não entendeu nada, né? Porque vem 2, aí Moisés fala, olha, fiquei sabendo que lá as cidades são fortalezas, são cidades fortes. Aí os 2, sim, cidade é fortaleza, cidade forte. Fiquei sabendo que lá o povo é difícil de enfrentar, que o povo ali é difícil de enfrentar, não tem condições de enfrentá-los. O povo é difícil de enfrentá-los. Fiquei sabendo que lá também tem gigantes, filhos de Anaquim. Filhos de Anaquim são pessoas de alta estatura. E os 2 falaram, sim, tem gigantes, tem os filhos de Anaquim, pessoas de grande estatura, tem sim. Mas os 2 não pararam por aí. Os 2 disseram assim, olha, tem gigante, tem os filhos de Anaquim, tem a cidade forte, cidade de fortaleza, tem as pessoas que são difíceis de enfrentar, e tem muito mais outras adversidades e dificuldades para nós conquistarmos essa terra. Mas também mana leite e mel, também tem os frutos maravilhosos, a terra é boa, e tem muitos outros benefícios lá também. Sabe, irmãos? E sabe o que eles falaram? Chegou um certo momento que Josué e Calebe, eles falaram para toda a congregação, no versículo 14, do capítulo 14 de Números, versículo 4, foi quando o povo estava reclamando, a hora que receberam a notícia dos 10 espias. Então eles revoltaram, eles ficaram rebeldes contra Deus, já que eu vou voltar ali onde eu estava. Então eles disseram o seguinte, e diziam uns aos outros, constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, ficaram indignados. Eles revoltaram com o relato dos 10. Ficaram indignados, porque eles levantaram agora contra Moisés. No versículo 7 diz assim, e falaram a toda a congregação. Quem falou? Josué e Calebe.
falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: ora, a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor, preste atenção agora, lá tem dificuldade, lá tem gigante, lá tem problemas, lá tem pessoas difíceis de enfrentar, lá é tudo bem forte para se enfrentar. Mas olha o que ele diz aqui: se o Senhor se agradar de nós, aleluia, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, aleluia. E continuou: e nola dará terra que mana leite e mel. Aí ele continua no versículo 9: para isso tudo acontecer, com todas essas dificuldades, para mesmo assim nós entrarmos lá, ele continua: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Irmão, se agradar de Deus. O que é então? Peraí, ele fala assim: olha, se tão somente Deus se agradar de nós, né? Se Deus se agradar de nós, tão somente isso, é isso que é preciso. Não há necessidade de eu ficar desnorteado de como eu vou vencer. Peraí, a primeira, o que eu tenho que pensar? Peraí, Deus está agradando de mim? Se Deus está se agradando de mim, levante o que se levantar. Porque se Deus está se agradando de mim, pode vir a dificuldade que for, mas se Deus está se agradando de mim, eu vou conquistar aquilo que é para eu conquistar. Porque é pela minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os 10 não tiveram fé. Josué e Caleb tiveram fé. Com fé, eles conseguiram então. Deus se agradou deles. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus. Levantou tudo ao contrário. Mas eles permaneceram firmes na promessa que Deus tinha feito. Eles permaneceram firmes. A fé deles fizeram que eles alcançassem a terra prometida. Ninguém mais entrou na terra a não ser Josué e Caleb dessa geração. Porque todos, nenhum deles não tiveram fé. Somente Josué e Caleb. Então só esses dois, os que não foram influenciados, os que ouviram o relato dos outros, mas eles tiveram visão do que eles estavam olhando, do que eles estavam vendo, e eles tiveram entendimento daquilo, que aquilo era difícil para o homem, mas não era difícil para Deus, e se Deus agradasse deles, se eles tivessem fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se você crê, e se Deus tem algo preparado para você, e se você crê, creia, você vai receber. Não importa a dificuldade, vou encerrar aqui. Não importa o momento que você está passando, não importa o gigante que você está enfrentando, tão somente creia, porque se tu crê, tu verás a glória de Deus. Essa é a promessa do Senhor. Creia, creia e creia. Pastor, qual é a minha saída? Crer. Tem outra alternativa? Tem. Qual? Crer. É crer e crer. Não tem outra alternativa na minha e na tua vida, se nós não crermos no Criador dos céus e da terra. Vou encerrar aqui com uma palavra, um versículo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Quem é que vence o mundo, a não ser aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Amém? Crer. Se você crer, a vitória é sua.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu tenho que crer que aquele que me fortalece é o suficiente para tirar todas as dificuldades que estão no meu caminho, para derrubar todos os gigantes que se levantaram e para tirar todas as palavras ao contrário que enviaram, porque no nome de Jesus Cristo nosso Senhor, eu repreendo todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre a tua vida. Eu repreendo todas as palavras que foram lançadas sobre você, dizendo que você não alcançaria, que você não conseguiria, que você seria derrotado. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. E eu lanço outras palavras à tua vida. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Jesus te escolheu, Jesus te chamou, não foi você que escolheu Ele, mas Ele escolheu você, e se você está aqui hoje, já é uma grande vitória na tua vida, porque foi Deus que lhe trouxe, porque assim diz a palavra, o Senhor Jesus Cristo diz, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. A primeira vitória na tua vida é estar aqui nesta noite, porque foi Deus que te trouxe. Eu profetizo em nome de Jesus, você, a tua casa, a tua família, são bênçãos do Senhor. Seja a bênção aonde você andar, seja uma bênção aonde você passar, seja uma bênção aonde você estiver, seja a bênção, em nome de Jesus, você é uma bênção para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.